Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Paulo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o App Architecture. Dessa vez a gente vai entrar aqui na parte do repositório. A gente vai entender aqui a camada de dados. Deixa eu dar um zoom aqui nessa pasta para vocês e a gente vai entrar aqui no Data, né? Que é uma das camadas que a gente tem, a camada de dados. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nos repositórios. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver. Vocês podem observar que os repositórios, eles são modularizados também. Ó. Então aqui, ó, Activity, Booking, Content, Destination, Itinerary Config e User. E aí você pode observar também que cada uma dessas pastinhas aqui, ela possui um repositório local, um remoto e um Activity Repository, por exemplo, tá? Vamos entender o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? Vou entrar aqui no Activity, primeiramente, e você pode ver que tem uma interface aqui, ó, uma classe abstrata. Ela não pode ser implementada diretamente. E o que isso significa? A gente precisa, o nosso repositório tem que ter uma classe abstrata, que ela vai chamar aqui Activity Repository, ou qualquer coisa repository, que ela vai funcionar para a gente como uma espécie de abstração. Significa que no nosso sistema de injeção de dependência, a gente vai ter que colocar uma classe abstrata e uma implementação concreta por cima dela para que ela possa funcionar em tempo de desenvolvimento ou até mesmo em tempo de execução lá no seu cliente final. E o que é esse repositório remoto? E o que é esse repositório local? Vamos dar uma entradinha aqui para vocês verem. Ó, esse repositório local, ele recebe aqui um local data service como injeção de dependência e ele implementa o Activity Repository. E o que isso significa no final das contas? Que a gente vai ter um repositório local, que é para desenvolvimento, e um repositório remoto, tá? Que aí já vai ser quando o nosso aplicativo estiver realmente funcionando, tá? A gente vai ter a implementação concreta do método aqui, ó, getByDestination, tá? Que a gente tem a interface dele aqui, getByDestination, e aqui a gente tem a implementação concreta dele. Só que isso aqui é uma espécie de mock. Isso daqui não vai em nenhuma API real e tal, né? Então, é uma espécie de mock, tá? Dentro do nosso repositório local, né, da nossa implementação concreta, a gente tem um try-catch, a gente vai ter um result, que retorna uma lista de activity, padrão result, com um command ali junto, né, para ser executado. Aqui ele vai ter uma espécie de mock, onde a gente vai pegar, por exemplo, o local data service e pegar o local activities aqui, ó. E o que isso aqui faz, ó? Basicamente, é um JSON que tem aqui das localizações. Então, ó, aqui ele faz um filtro, onde ele busca por destination, né? E aqui ele pega a referência da destination e ele faz um filtro. Aqui ele retorna um result, ok? Então, ele sempre vai seguir esse padrão aqui de o repositório implementar uma interface, sobrescrever os métodos. Nesse caso aqui, ele faz um filtro e retorna um ok, caso ele tenha encontrado aqui. E caso esse método aqui gere algum erro, ele vai retornar o result informando um erro aqui para a gente, tá? Então, esse daqui é o repositório local. Agora, vamos ver o repositório remoto, como que ele funciona, tá? Entrando aqui no repositório remoto, é a mesma coisa também, ó. Activity Repository Remote. Então, o que muda, né? O nome da classe sempre começa com Activity Repository e depois tem o Remote ou local na frente. Nesse caso de remoto, a injeção de dependência dele, aqui ele recebe no seu construtor um API Client como parâmetro aqui, né? Como uma injeção. E qual que é a diferença, né? Aqui, esse API Client, ele é a implementação concreta de um pacote que faz requisição web. Vou até entrar aqui, né, para vocês verem, ó. Ele faz parte do service. Então, ele faz uma implementação concreta aqui e ele vai numa API mesmo buscar esse dado, tá? Então, aqui, ele recebe esse cara e aí ele vai sobrescrever o método aqui, ó. E aí aqui que a gente tem uma coisinha engraçada no meio aqui. Vamos passar por parte aqui para vocês irem entendendo o que acontece nessa parte aqui, tá? Ó, a mesma coisa. Future, result, lista de activity, né? Então, ele tem que retornar uma lista de atividade aqui para a gente da mesma forma. E aqui, ó, na linha 24, tem uma coisinha muito legal aqui, ó, que é uma espécie de cacheamento que tem dentro do repositório, tá? Então, se o nosso repositório
ele tiver aqui, ó, cacheado essa lista, né, map, então aqui tá o cache dele, né? Sempre que ele tiver essa lista aqui já, então imagine comigo, ele foi na API, buscou uma vez essa lista, ela não estava no aplicativo ainda. Se ele encontrar, da próxima vez que ele for buscar, se ele encontrar esse item aqui, né, essa chave, ele vai retornar o dado que está no nosso aplicativo já, não precisa ir na API mais. Então, ó, se não tiver aqui, ele vai na API, aqui no API Client, e buscar o Activity Destination by ID, tá? By Destination, né? E aí, se o nosso API Client retornar essa lista corretamente, ele vai cachear essa lista para a gente, tá? E aqui, e olha que louco, se ele não encontrar aqui, né? Se ele não encontrar, quer dizer, se ele encontrar, né? Então aqui é o else, né? Aqui, ó, se não tiver, vai na API buscar esse cara e fazer a requisição. Se não encontrar, aí, se ele tiver, né? Ou seja, ele encontrou o cacheamento aqui, ele vai retornar um result.ok, informando que já existe esse dado aqui. Então imagine com a gente. A gente foi lá, tem uma lista de alguma coisa que a gente precisa aí na API. Mas em algum momento eu já busquei essa lista. Então, a gente não precisa mais na API fazer requisição. Você vai tirar o peso da API de ficar buscando a mesma informação toda hora, tá? Então, olha que legal. Isso daqui é uma coisa muito legal que eles implementaram nessa arquitetura, que é o cacheamento. Então, a gente tem como fazer o cache no repositório. Óbvio que esse cacheamento é em tempo de execução. Fechou o aplicativo, acabou, vai limpar da memória e tal, né? Então, esse daqui é um dos repositórios. Vamos dar uma olhada em outro repositório? Vamos dar uma olhada no Auth Repository, né? Que é esse cara aqui, ó. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Classe abstrata, Auth Repository. E olha aqui que loucura. Olha que legal. Extend Change Notifier. Nós temos reatividade dentro desse cara aqui, tá? E aí a gente tem até métodos aqui, né? Propriedades que são assíncronas, que vão buscar verificando se o nosso usuário está autenticado. O que significa isso? Significa que a gente pode se inscrever no repositório para a gente saber se ele está autenticado ou não. E quando essa propriedade isAuthenticated muda, o nosso view model consegue escutar ela e a gente consegue, por exemplo, deslogar o usuário, tá? E aí nós temos dois outros métodos aqui, ó. Future Result Login. Então aqui a gente consegue performar o login e aqui a gente consegue performar o logout. Na maioria das vezes, um logout, ele não retorna nada. O que vai mudar quando a gente faz o logout? Em algum lugar no nosso aplicativo, em algum view model, pode ser o logout view model, a gente vai escutar a esse repositório, já que ele estende o change notifier. E aí, se a nossa propriedade estiver falsa, o que vai acontecer? Nosso widget lá principal vai redirecionar o usuário para a tela de login, já que ele deslogou. Ou, por exemplo, a gente começou deslogado no aplicativo e depois, em algum momento, esse authenticated foi para true, ele notificou via change notifier, Notify Listeners, e a gente vai ser redirecionado para a tela inicial do aplicativo, onde está logado. Então, bastante legal isso daqui, né? Então, o nosso Auth Repository, qualquer classe que for implementar esses métodos de forma concreta, automaticamente já vão estender as funcionalidades do Change Notifier. Vamos entrar agora nas implementações concretas, né? Vamos ver aqui o Auth Repository. Bem simples aqui, ó. IsAuthenticated, então ele vai sobrescrever os métodos aqui. Então, IsAuthenticated ele sempre vai retornar true. Então, em tempo de desenvolvimento, a gente sempre vai estar logado. E depois, quando a gente fazer o login, ele também vai sempre estar logado aqui, sempre vai ser um sucesso esse login. E o logout sempre vai dar sucesso também. Ele não vai em nenhuma API externa fazer alguma coisa, já que é tempo de desenvolvimento, tá? Quando eu falo tempo de desenvolvimento, eu falo que está rodando em modo de desenvolvimento ali e não faz nenhuma interação externa ali com a API, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no Auth Remote, Auth Repository Remote. E aqui que tá, ó. Aqui sim, ele faz várias coisas pra gente se autenticar de verdade, tá? Então, o que ele faz aqui, ó? Ele tem o API Client aqui como injeção de dependência, o Auth API Client
aqui para a gente, o serviço também, né? Como injeção de dependência. O shared preference está aqui também para ser utilizado, tá? Então tem aqui as injeções de dependência. Tem aqui aquela mesma variável interna aqui, né? Se ele está logado. Se ele tiver logado, tem um token aqui para a gente utilizar. E aqui, ó, por exemplo, o fetch token from shared preferences. Então imagina que toda vez que ele for fazer uma requisição, ele precisa verificar se tem algum token ali. Então ele usa alguns métodos internos aqui para essa própria classe utilizar esses métodos aqui, tá? Então, ó, basicamente ele vai tentar buscar o token no shared preference. Se o shared preference retornar um OK, que vier uma string para ele, ele vai setar o valor. E o isAuthenticated é quando o token existe. Ou seja, se ele foi lá no nosso local storage, no shared preferences, buscou o token, tem um token ali, se o nosso token não tiver nulo, significa que o nosso usuário está autenticado, tá? E aqui tem log. Se ele retornou um erro aqui, no shared preferences retornou um erro, a gente faz um log. Aquela sobrescrita do método isAuthenticated, ela é assíncrona, e a gente verifica que se autenticado ele não é nulo, ele retorna esse cara para a gente. Significa que está autenticado. Então, sempre que a gente precisar verificar se o usuário está autenticado, a gente passa por esse método aqui, tá? Se ele não tiver aqui autenticado, ele vai tentar buscar o cache do storage, que é esse método de cima aqui. Após isso ser concluído, ele verifica novamente se ele buscou algum cache no storage. Se tem algum cache no storage de token, então significa que ele está autenticado. Se não, ele retorna false, tá? Então, basicamente, essa é a forma que o sistema verifica a autenticação do usuário. Beleza? Descendo aqui um pouco, a gente tem um método de login, tá? Esse login recebe o e-mail e senha. Lembrando que dessa forma aqui, a gente precisa fazer lá dentro do command, quando a gente for chamar essa função, a gente precisa fazer uma espécie de structure, né? Se eu não me engano, é spread operator, para a gente gerar records, para a gente conseguir pegar um command que passa somente um parâmetro de entrada e gerar o e-mail e a senha. E aqui embaixo, ele vai fazer o login. Então, ele vai pegar o Alpha API Client e fazer o login. A gente tem um objeto aqui de login request. Vamos entrar nesse objeto para a gente ver. Então, ele usa o Freezed aqui também. E-mail e senha. O objeto é o underline login request, que é o objeto que ele cria para a gente, tá? Então, ó, então a gente envia aqui um objeto com uma espécie de DTO que é criado aqui dentro, tá? Então, ó, se o nosso login response, né, se for né, vai lá no API Client, no Alpha API Client, pedir para logar com usuário e senha. Se a gente retornar um OK login response, a gente seta o Authenticated como true, e aí vai retornar um token para a gente. E a gente salva esse token lá no local storage, beleza? E finalmente a gente faz Notify Listeners. Por que esse Notify Listeners aqui no Finally, tá? Lembra da ideia do Change Notifier? Do SSOT, Single Source of Truth. Significa que o nosso repositório é a nossa única fonte de dados, no caso aqui de usuário. Então, sempre que você precisar saber se o usuário está autenticado, aqui você vai vir nesse repositório. Essa é a responsabilidade dele, tá? E no logout, o que eu faço? A gente, basicamente, vai salvar o token como nulo. Salvou o token como nulo, limpou o cache que a gente tem aqui do token, colocou o autenticado como falso, retornou o result e, finalmente, a gente notificou os escutadores aqui do Change Notifier. Muito legal, né? Então, se a gente precisar, em algum view model, saber onde que está o token do usuário, ou se ele está logado ou não, a gente procura pelo repositório, porque ele é a única fonte de dados do nosso aplicativo. E eu, pessoalmente, gostei muito dessa ideia, porque daí não precisa mais de saber, por exemplo, de ter um view model somente para autenticação e ficar passando um view model para dentro do outro. Agora, a gente recebe, por exemplo, o nosso repositório como injeção de dependência e a gente procura o dado no repositório, em vez de ficar procurando o dado no outro view model. Então, já que o nosso repositório é a nossa fonte de dados, então o correto é saber se o usuário está autenticado dentro do repositório. Então, basicamente, essa é a explicação sobre o repositório. O repositório é a nossa fonte de dados, é a nossa única fonte de dados. Por exemplo, aqui é um Alpha Repository.
Se a gente precisar, por exemplo, de um Booking Repository, um Activity Repository, a gente cria um outro repositório e fica a responsabilidade dele lidar com esses dados, tá? Então, lembrando que se você quer entrar mais em detalhes de como tudo isso daqui funciona, eu tenho um link de um curso aqui da Udemy, baratinho lá, valor simbólico. Então, chega lá que eu te explico como implementar tudo isso aqui, criar testes, como tudo isso aqui funciona, como eles pensaram ao fazer isso daqui. Então, por hoje é isso. Obrigado por assistirem. Até a próxima e valeu!